meus amigos, tudo bem? Aqui vocês sabem como é que é o vídeo, né? É eu falando, o barulho dos carros ali fora, do pessoal escutando o som e os cachorros brincando, claro. Vamos lá, meus amigos. Primeira coisa que eu quero falar pra vocês aí, desculpa aí o barulho, a bolinha batendo no portão. Primeira coisa que eu queria falar primeiro é agradecer a todos aí pela preocupação com a minha esposa, que fez uma operação recente, dia 18, no estômago, né? Graças a Deus aí tá em plena recuperação e logo logo ela tá bem aí pra gente poder levar os cachorros pra passear, pro parque, as aventuras que a gente sempre faz, né? E aqui assim, a gente falando e eles brincando. O roteiro nosso aqui a gente não cria, né? Ele acontece naturalmente, se faz. A esposa tá bem, graças a Deus. O pós-operatório tá sendo sem complicações. E se Deus quiser aí, a partir do mês que vem, no meio do mês que vem, ela já tá, se Deus quiser, quase 100%. Então, pessoal, o que eu queria refletir hoje, eu fiz mais um, eu não sou muito de fazer vídeo, mas eu fiz um porque para relatar o que aconteceu, vou explicar rapidamente para o vídeo não ficar muito longo. Teve uma final do Campeonato Paulista aqui em São Paulo, acho que vocês sabem, Corinthians e Palmeiras. E nessa final aí teve muitos fogos. Eu não sei o que aconteceu, que o Bud ele é acostumado com fogos, o cowboy. Eu sempre enchia a bexiga, né? Tem vídeo, eu enchia a bexiga e deixava eles brincar com a bexiga para estourar, para fazer barulho, para eles acostumar com barulho, né? Sempre ao lado deles para tirar o plástico, aquele plástico é perigoso, e eles acostumou. Só que acontece, no dia da final, eu estava trabalhando, eu retornei, eu tirei uma licença para cuidar da minha esposa e eu retornei ao trabalho. E o que acontece, a minha esposa ainda ela não pode ter contato com os cachorros, prescrição médica, por causa da questão de bactéria, infecção pós-cirúrgico, né? E questão do Bud, né? O Bud ele é grandalhão. Então a brincadeira dele, ele pula em cima da gente. Normalmente ele pula e acerta a nossa barriga, né? Ele é um grandão complicado. Então, por essa ordem, minha esposa não pode ficar com ele, não pode brincar e tal, né? E nesse dia, o que aconteceu? Eu estava trabalhando, minha esposa estava aqui em casa e começou os fogos, né? Assim que acabou o jogo, durante o jogo, né? Durante o jogo já estava tendo fogos, mas ao final do jogo começou a ter muitos fogos. E o Bud, o que aconteceu? Ele começou a ter uma crise, não sei, uma crise de ansiedade, deu pânico nele por causa dos fogos. E eu vendo da câmera no serviço é uma coisa que me deixou assim super com medo, chateado, com dó dele. Porque acontece, eu estava no trabalho, eu não poderia sair do trabalho, a não ser que fosse uma emergência, que eu digo assim, se ele piorasse muito, desse algum problema que tivesse que levar ele com urgência no veterinário, claro que eu iria sair do serviço, mas eu não poderia sair assim sem uma justificativa plausível. Então eu fiquei no serviço vendo pela câmera, ele tendo umas crises de pânico, chorando, correndo no corredor aqui pra lá e pra cá, e indo lá pro fundo. Lá no fundo é onde fica o nosso quarto e lá tem a janela. Então eu orientei minha esposa a ficar na janela e ficar tentando acalmar o cachorro, né? E ela tentou acalmar, mas não teve jeito, ele ficou pulando na janela, querendo entrar dentro de casa, entendeu? Deu muita dó, né, por causa dos fogos. Eu não sei porque que ele ficou assim, sendo que a gente acostumou ele com fogos, né? Agora eu não sei se é porque, tipo assim, como ele tá acostumado a ficar com a gente, e ele estranhou muito a questão da minha esposa, eu não consegui, tipo, ficar com ele brincando por bastante tempo, né? E a minha esposa, quando eu ia brincar com ele, esses dias eu tinha que estar junto e segurando ele, pra ela poder passar a mão
nele para poder brincar. Então, como eu não estava em casa, ela não poderia sair de casa, né? Não poderia ficar aqui no quintal, porque certeza que ele ia sair correndo, ia pular em cima dela, né? E aí ela tentou pela janela tentar acalmar ele, mas não teve jeito, galera. Ele ficou super com medo. A minha esposa, ela teve que se arriscar. Vocês imaginam isso? Uma pessoa operada que não pode abaixar, não pode fazer muita coisa, tendo que se arriscar para socorrer o Golden, né? Então ela teve que pegar, abriu a parte da sala, tentou dar um jeito de se separar do Golden, mas não teve jeito. Ela teve que tirar a separação, teve que ficar com ele, abraçar ele, fazer um carinho para ele sossegar, correndo um risco de se machucar, né? Eu fiquei super preocupado, correndo o risco de se machucar, de pegar uma bactéria, alguma coisa do tipo, né? Ela teve que não seguir as recomendações médicas, porque o Golden estava passando mal. Então, assim, deu tudo certo. Ele ficou dentro de casa, dormiu junto com a minha esposa, junto com o Blue Heeler também, entrou os dois, né? Mas vocês imaginam o que a gente passou aqui, né? Por causa de fogos. Então é assim, galera, aqui eu não sei o que acontece no nosso país, que as coisas não é levado a sério, né? A questão da linha, aquela linha chilena com cerol, gente, o tanto de motoqueiro que eu já vi se machucando, o tanto de notícia que a gente vê de motoqueiro que morre porque a linha passa no pescoço e não consegue socorrer, que o sangue que a gente tem no corpo aí, média de 6, 7, 8 litros, ele sai muito rápido, sai com pressão. Então se você não socorrer na hora, a chance de sobrevivência é mínima. Então assim, não sei por que ainda não está proibida essa linha de cerol. Não sei se fizeram já a lei já, mas todo lugar que você vai, você vê pessoal com aqueles carretel de linha, entendeu? Linha chilena. E aquilo ali mata, galera. Aquilo ali mata. Entendeu? Eu sou contra o pessoal empinar pipa, né? Já empinei quando eu era moleque. E vou dizer por que eu parei. Porque eu estava em cima de um caminhão, né? Me divertindo em cima de um caminhão de um tio meu, e a linha passou no meu pescoço. Tirei com meus dedos. Eu tenho cicatriz na mão, né? Tenho cicatriz na mão. Deixa eu ver se dá pra ver aqui. Aqui, ó, uma cicatriz aqui, outra cicatriz aqui, e eu tenho a outra até que sumiu, mas eu tenho cicatriz na mão. Por quê? Porque eu tirei a linha com a mão e fui parar no pronto-socorro. Porque queimou meu pescoço e meus 4 dedos, eles sofreram cortes, tá? Por que eu não morri? Porque, por Deus, não era meu momento e a linha não tinha cerol. Então a linha queimou meu pescoço e cortou meus 4 dedos. Imagina se fosse a linha chilena, eu tinha morrido na hora, galera. Então assim, é uma coisa que teria que ser proibido, não tenho nada contra. Eu parei de empinar depois disso daí. Parei, fui contra. Deveria ter um determinado local para empinar, né? Um determinado local para empinar. Mas do jeito que tá aí, não tá certo, né? Linha chilena não é certo. E vamos lá. Agora a questão dos fogos, eu sou contra também. Fogos, ele tinha que ser apenas efeito visual, sabe? Apenas aquela coisa de você ver, achar bonito, mas sem barulho. Porque além dos nossos animais sofrerem com medo, e é muito feio, galera, o animal quando ele tem medo de fogos, como ele escuta 10 vezes mais alto que a gente, ele pode sofrer um infarto, ele pode ter uma ansiedade, um pânico, e aquilo é uma coisa que fica para sempre, caso ele sobreviva, né? O nosso Golden tá aí, ó, agora ele tem medo de fogos. Como é que a gente faz para poder fazer as coisas, né? Agora a gente vai ter que cuidar dele aí, ver se a gente tira esse problema que ele teve, ver se eu estouro bexiga de novo com ele, ver se ele não vai traumatizar com o barulho das bexigas, para começar a tentar fazer ele ficar tranquilo de novo, né? E então, o fogos, ele teria que ser só efeito visual.
não fazer barulho, porque tanto os cachorros como as pessoas, as crianças que autistas, né, também sofrem com esse barulho. Então não são só os cachorros, são pessoas também, né, idosos que sofrem com esse barulho, né? Então serve aí de alerta, conscientização que eu passo para vocês. Uma, duas pessoas que ouvirem esse desabafo meu e repassando, né, para as pessoas evitar soltar fogos, ajuda, né? Ajuda. Uma, duas pessoas que evitar, é um, dois cachorros a menos que vão sofrer com os fogos, né? Então cabe aí de alerta. Isso foi o que a gente passou na recuperação da minha esposa aí, né? Mas graças a Deus tá dando tudo certo, apesar do susto que a gente passou e agora do trauma que o Golden tá, né? Que a gente vai ter que fazer essa ajuda para ver se ele melhora a questão do medo dele de fogos. Tá bom, galera? Esse é o vídeo aí que eu queria fazer, mais um desabafo, né, da nossa família aí, do que ocorreu com o Golden, com a minha esposa, né? E agradeço muito aí, viu, pessoal? A gente ficou surpreendido a quantidade de mensagens de pessoas torcendo para a melhora da minha esposa. Então agradeço demais as mensagens de todos aí que desejou melhoras para ela. A gente se surpreendeu. Quantidade de mensagem positiva, quantidade de pessoas boas que existem aí acompanhando o canal. Tá bom, gente? Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Deus abençoe a todos aí, tá bom? Agora eu vou dar uma limpada aqui no quintal, que o quintal estava limpo e o Golden fez um xixizinho ali, então não dá pra brincar com eles com xixi no quintal. Eu vou ali limpar para continuar as brincadeiras aqui com eles antes de trabalhar. Um abraço a todos.